Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Karine Fernandes, que é cirurgiã oncológica e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Muito obrigada pelo convite, Marcelo. Karine, eu gostaria de conversar com você hoje sobre câncer de colo de útero, que é o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil entre as mulheres. E a minha pergunta inicial é: o que é câncer de colo de útero? Então, Marcelo, eu vou começar falando sobre o que é câncer, tá? O câncer é uma doença que ela é secundária a uma proliferação de células diferentes de um determinado tecido. Então, por algum motivo, aquelas células mudam e se desenvolvem. Algumas chegam a formar tumores, tem um efeito expansivo, então é o que a gente chama de tumores sólidos, então ela tem um efeito local, elas crescem no local e elas têm a capacidade de se disseminarem. Então, elas podem pegar a corrente sanguínea, os ductos linfáticos e também se disseminarem dentro de uma cavidade, como a cavidade peritoneal. Então, é uma desdiferenciação celular, de uma forma bem, um pouco mais técnica, mas acaba sendo uma desdiferenciação celular, as células mudam, crescem, se multiplicam e têm a capacidade de sair e invadir outras estruturas, né? Então, isso é um câncer. Especificamente sobre o câncer de colo de útero, então é uma alteração no colo de útero, das células de colo do útero, e que as células conseguem, né, ter uma capacidade de crescerem, invadirem estruturas adjacentes e disseminarem-se pelo corpo. Em relação à saúde pública, qual é a relevância, qual é a importância desse câncer para o Brasil? Então, eu caracterizo de duas formas, né? Uma por conta da faixa etária, que muitas vezes são mulheres muito jovens, então isso é muito importante. A gente, quando pensa em câncer, a gente pensa em adultos mais idosos, né? Mas o câncer de colo de útero especificamente atinge mulheres numa faixa etária menor, mulheres mais jovens. E como mesmo, né, a gente estava conversando inicialmente, é o terceiro câncer mais incidente nas mulheres no Brasil. Está atrás somente do câncer de mama e dos cânceres coloretais. Então, estimativas do INCA, né, estimam que no triênio de 2023 a 2025, 17 mil novos casos por ano. Tá? Então, ela é muito significativo. E tem prevenção, Karine? Aí é que tá, nós temos prevenção, tá? Nós temos prevenção tanto por vacina quanto por métodos de rastreamento, tá? A vacinação, por que a vacinação? Lá atrás, na primeira pergunta que eu falei sobre câncer, alguma coisa causa uma mudança na célula. Especificamente do câncer de colo de útero, 99% dos casos está relacionado à infecção crônica pelo HPV. Nós já tivemos um podcast aqui que foi brilhantemente falado, né, discutido com a doutora Andréia sobre a infecção por HPV. Então, esses cânceres de colo de útero, eles são muitas vezes relacionados à infecção crônica pelo HPV. Então, nós temos a vacina. Então, nós temos como evitar essa infecção crônica. Dito isso, temos também a possibilidade do diagnóstico precoce, através de métodos de rastreamento. Ou seja, o rastreamento é um método utilizado não para fazer diagnóstico, mas para selecionar as pacientes que devem ir para o diagnóstico. Então, são as mulheres assintomáticas que podem apresentar alguma alteração antes mesmo de terem sintomas. E que aí a gente pode detectar isso. Então, nós temos prevenção, sim. E como é que são os sintomas iniciais do câncer de colo de útero? Iniciais, lá na fase bem inicial mesmo, pode ser totalmente assintomática. Até que essa neoplasia seja visível mesmo, a mulher pode passar totalmente assintomática. Quando a lesão começa a crescer, aí podem apresentar, né? Essas mulheres podem apresentar algum corrimento, alguma secreção atípica, dor, principalmente na relação sexual, e sangramento. Isso nas fases mais iniciais. E aí, com o tempo, a lesão pode ir crescendo e dar sintoma relacionado a esse crescimento, né? Alterações urinárias, evacuatórias. E quando a gente já tem doença à distância, aí a depender do sítio da doença. E como é que eu faço o diagnóstico, Karine, do câncer de colo de útero hoje? Então, como eu te falei, né, Marcelo? Nós temos os métodos de prevenção, de rastreamento, né? Que é o preventivo, e pesquisa do HPV.
Esses métodos, eles são, novamente, né, não são para diagnóstico, eles são para rastreamento. A partir do momento que acende-se uma luz vermelha, que esse exame deu alterado, essa paciente precisa, então, do diagnóstico. Todo o diagnóstico oncológico é baseado em biópsia, tá? Então, nós precisamos fazer uma biópsia. A paciente vai ser submetida a um exame físico, né? E aí aquela alteração, aquela parte alterada do colo de útero precisa ser retirado. Muitas vezes, novamente, é tão inicial que não é visível aos olhos do médico que está examinando. Então, ele precisa usar de alguns outros métodos, como a colposcopia. A colposcopia é como se fosse um microscópio que é utilizado na hora do exame físico. Aquela região alterada vai ser biopsiada. A análise pode mostrar um câncer de colo de útero. Ou, em casos mais avançados, que a lesão é visível aos olhos, aí a gente acaba, então, fazendo essa biópsia. Fizemos o diagnóstico. Quais são as opções de tratamento que temos hoje para o câncer de colo de útero? São diversas e muito variável, né? Depende muito do estadiamento. Toda neoplasia, então, nisso, o câncer de colo de útero está incluído. Depois do diagnóstico, a gente precisa fazer o estadiamento. No câncer de colo de útero, o estadiamento é baseado, então, no exame físico dessa paciente. É interessante porque, diferente, por exemplo, de um câncer gástrico, que você precisa de métodos de imagem, o colo de útero está ali no exame físico, então você consegue ver, muitas vezes, a doença, né? Então, o exame físico faz parte, é um método de estadiamento, sim, mas não o único. E daí nós utilizamos alguns meios de imagem, como ressonância e tomografia. E alguns outros a depender da suspeita do médico. Mas, então, o tratamento é baseado no estadiamento, tá? Vai depender do tamanho da lesão, se essa lesão está restrita ou não ao colo de útero, tá? E também da idade e desejo de preservar ou não a fertilidade dessa mulher. Tá? Então, em relação ao tratamento, nós temos tratamentos locais, baseados em cirurgias menores, como a conização. Nós temos esterectomias simples, onde não se tiram gânglios e ligamentos, ou esterectomia radical, quando a gente realmente tem que fazer uma cirurgia um pouco maior, com ressecção de ligamento, além dos linfonodos. Finalizei o tratamento cirúrgico. Qual é o acompanhamento que essa paciente tem que ter a partir de agora? Então, o câncer, ele pode ter cura, né? Só que a gente, infelizmente, não tem uma bola de cristal. Então, essas pacientes devem seguir em acompanhamento, tá? Com avaliações seriadas e frequentes. Por que ela deve seguir? Pela chance de recidiva, né? Então, a chance, quanto mais próximo do tratamento, maior a chance dessa doença voltar. Com o passar do tempo, essa chance vai diminuindo, certo? Então, as visitas são mais frequentes nos 2 primeiros anos, tá? Então, a cada 3 ou 4 meses, essas mulheres devem ser vistas por médico, examinadas e devem ser submetidas a exames de imagem, tá? Nos 2 primeiros anos, então, eu repito, de a cada 3 ou 4 meses, aí depois pode ser de forma semestral e a partir de 5 anos, se não houver recidiva, não houver nenhum outro problema, de forma anual. Karina, fala pra gente da importância de outros profissionais estarem envolvidos no tratamento do câncer de colo de útero. Então, isso é muito importante, tá? Dentro da oncologia, atualmente, a gente fala muito nos tumor boards. O que são tumor boards? São reuniões, discussões, onde vários profissionais, incluindo, e dentro da medicina, vários médicos de diversas especialidades, participam no manejo e na tomada de decisão de conduta, né, frente a uma paciente com câncer, aos pacientes com câncer. Então, assim, no câncer de colo de útero especificamente, muitas vezes quem faz o rastreamento, a prevenção, é o ginecologista. Então, nós precisamos do ginecologista para isso. Em relação ao tratamento, o próprio ginecologista também participa do tratamento, o cirurgião oncológico, o oncologista clínico, o radioterapeuta. Mas a gente precisa também do radiologista, tá? A gente precisa do patologista, que é ele que vai nos dar muitas características que vão demandar uma mudança de conduta.
E dos profissionais não médicos, eu friso aqui o grupo de enfermagem que participa, assim, do manejo dessas pacientes em toda a frente de tratamento, né? Fisioterapia, fundamental. Essas pacientes, muitas vezes, a depender do tratamento que elas são submetidas, pode ter estenose vaginal, edema de membros inferiores, queixas urinárias significativas que podem ser reduzidas, melhoradas muito com fisioterapia pélvica, né? E dentre outros. A jornada do paciente oncológico é vasta, é ampla, então a gente precisa discutir, precisa das informações que todos esses profissionais têm para nos oferecer. Karine, a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu já queria deixar meu agradecimento para você. Eu peço que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo sobre como lidar com a prevenção e o tratamento do câncer de colo de útero. Então, Marcelo, o câncer de colo de útero, ele atinge mulheres numa faixa etária assim, muito, muito diferente de outras neoplasias, né? Novamente. A gente, quando pensa em câncer, a gente pensa em pacientes mais idosos, que muitas vezes já não trabalham, diferente, então, do câncer de colo de útero, tá? E nós temos prevenção. Nós temos prevenção tanto com a vacinação em massa das meninas e adolescentes, tá? Mas essa vacina, vamos lembrar que ela não está recomendada somente para crianças e adolescentes, mas para pacientes imunossuprimidos também. Então, eu acho que a informação é fundamental. Se a população tiver essa informação de que a vacina pode prevenir, eu acho que a busca, né, a ir atrás dessa vacina vai ser motivada. E a prevenção também através do diagnóstico precoce, em buscar meios, né, de identificar alterações no colo de útero já antes da neoplasia se estabelecer. Tratar as lesões pré-câncer. Isso faz prevenção ativa de forma ativa, de forma significativa, né? Então, isso eu agradeço a oportunidade e falo que assim, esse podcast, muito mais do que vir aqui e falar especificamente sobre o câncer de colo de útero, eu penso que a difusão da informação para que as pessoas mudem, né, vira a chave, mudem, que elas vão atrás realmente da prevenção, né, mude, isso vai diminuir com certeza a incidência de câncer de colo de útero, né? Eu acho que o recado é esse. Tá, muito obrigado, Karine, mais uma vez. Eu conversei hoje com a doutora Karine Fernandes, cirurgiã oncológica. Eu agradeço a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Karine, mais uma vez, tá? Muito obrigada, Marcelo. Valeu.